Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. E é com muito orgulho aqui que eu trago esse cara novamente para o canal, que rendeu um episódio super espetacular lá em 2022, quando a gente gravou. E é uma honra te ter aqui de novo, contar várias histórias, várias experiências. Cássio Romero, muito obrigado por ter topado participar. Eu que agradeço, Maurício, aqui, Vozes Extraordinárias, é um prazer voltar aqui e poder contar um pouquinho mais da minha história, da vida, da dublagem e da nossa parceria. Olha aí, ó, Vozes Extraordinárias, porra, que palhaçada é essa? Agora estou sendo patrocinado, porra, por isso que eu voltei. Tô aí, tô feliz, vamos lá. Ixi, podia ter falado antes. Me fala quem é esse cara e de que mar ele veio. Tem uma piratalhada pelo mundo afora. Cabelo de algodão queimado. Tá de brincadeira, preocupados comigo? Eu que assumi o poço de Chichibucai pra oprimir piratas ralé. Que palhaçada é? Bom, quando a gente gravou foi lá em 2022, então você fez bastante coisa de lá pra cá. 3 anos na dublagem é bastante tempo, né? E quando a gente gravou, você tinha feito no One Piece só o Smoker. Então, muita coisa que você fez dentro do anime desde lá, inclusive um personagem que ficou bastante marcado, que foi o Moria, né? O Gecko. Tem uma voz muito louca lá. Eu quero saber como que você fez para criar essa voz pro personagem, como que foi dublar ele. Na verdade, foi uma tentativa e erro, né? Não foi tão simples assim, porque é uma área completamente desconfortante da minha voz, né? É uma coisa que eu tenho que ficar esganiçando o tempo todo, mas eu tinha que achar uma coisa, tanto é que acho que o primeiro, o segundo episódio eu ainda não tinha achado. Aí depois eu fui achando, então fui meio que mesclando algumas tentativas. Eu sabia que eu tinha que chegar num som parecido com o original, obviamente, mas eu queria utilizar de uma certa homenagem à minha madrinha na dublagem, que é a Nair Silva, e eu tentei chegar no som dela depois, né? Uma coisa que ela brigava com todo mundo, ela é meio que mãezona da gente, então tinha aquela preocupação de ser, né, a galinha dos ovos de ouro, né? Ela que guardava a galera ali, ela que era madrinha, meio que cobria com as suas asas, né, os seus devidos pintinhos, que era eu e mais um monte que ali começaram com ela, né? Então eu tinha que tentar chegar no som dela. Eu queria fazer essa homenagem a ela e acabei em alguns momentos até sendo assertivo, que era aquela meio loucura dela, aquele descaso, uma coisa meio porra louca, falando: sai daqui, vai pro inferno, desgraçado! Malditos! Então, ela tinha um pouco, claro que não era tão exagerado assim, mas ela tinha um pouco disso, e fui meio que mesclando, e a risada, porque as risadas do One Piece, elas são muito específicas, elas são muito trabalhadas, elas são mais importantes às vezes que a própria fala. Sim. Então, eu acho que eu já comentei em alguns podcasts, no Mitsubukai já falei isso, e também acho que no do Nisológico também já devo ter falado isso, porque tem a risada, eu e o Glauco trabalhando, é com G, né? Ela começa com G. E aí foi meio que mesclando a loucura com a acidez, com a brincadeira, tudo. Então, é um trabalho que demorou, não foi uma coisa tão simples assim. O Smoker mesmo, né? Eu começo fazendo ele de um jeito, depois eu mudo um pouquinho para cá, eu trago mais um pouco, coloco um pouco mais de peso na voz. O Charuto também, eu tenho que falar com o Charuto, meio desgraçado. Então, de um modo geral, a gente vai meio que trabalhando o personagem com o tempo, né? Ele não vai sair de primeira assim, vai demorar para sair. Todos foram derrotados e o navio destruído. E você tá todo machucado. O que você acha que ainda vai fazer? Fala! E a sua voz pode ser ouvida em vários personagens menores ali da série também. O Glauco te escala várias vezes ali.
E uma coisa legal que o Glauco faz é isso, a repetição do dublador em várias situações diferentes, e também ele ajuda muita gente que está começando. Você poderia fazer uma análise assim, dizer que que o Glauco faz hoje era mais ou menos o que o Baroli fazia lá no Cavaleiros? Eu falei isso daí outro dia, eu não lembro agora para quem eu falei isso, mas o Glauco, sem dúvida nenhuma, é uma espécie de Gilberto Baroli da atualidade. E eu acho que teve alguns momentos assim na dublagem que eu também tive essa possibilidade, quando eu tinha autonomia de escalação e tal, de ajudar as pessoas, né? Tanto é que eu, em alguns momentos que eu dei aula, eu consegui encaixar alguns alunos, e hoje eles são Felipe Zilce, Cássia Bicélia, o Thiago Zambrano, Spencer Totti, né? Bruno Dias. Essas pessoas, e fora tantas outras que meio que se iniciaram meio que comigo ali, Tati Keppelmaia, Samira Fernandes, né? Ramon Campos, tantas pessoas que começaram ali nas minhas mãos. Então, eu acho que o bastão meio que passou para mim, e eu que meio que passei para o Glauco, e sucessivamente. Eu acho que essa é a nossa missão na dublagem, né? Não só ajudar no sentido de dar oportunidade, mas no caso do Glauco, por exemplo, ele percebeu em mim as variáveis formas de interpretar, de inventar a voz, de criar a voz, de brincar com a voz, de enlouquecer. E teve até alguns momentos que eu acredito que ali o próprio cliente falou: não, chega, agora para de chamar o cara. Né? Foi Raredas, né? Foi o próprio Moria, o próprio Smoker, e acho que eu fiz uma meia dúzia lá ainda, fazendo repórter lá, uma participação. Depois um outro louco que se atira pelo abismo. Acho que essa coisa também, chega uma hora que o cliente fala: não, espera um pouco, agora vamos chamar outro. Só que o Glauco também, assim, entrou todo mundo de São Paulo e do Rio de Janeiro, e mais gente de fora. Então chega uma hora que começa realmente a ficar escasso, né, em matéria de escalação. Então aí ele sabe que ele pode contar comigo. Maravilha. Tô dizendo que de todas as pessoas que o seu cérebro imundo e alucinado podia ter invocado, você escolheu a mim. Então fica frio, Billy, meu garoto. Papai tá aqui. De lá pra cá também, uma coisa que eu vi que você fez quando saiu, fiquei muito feliz, que foi o Jeffrey, quando ele entrou no The Boys. E ali eu fiquei feliz, cara, que você tinha feito ele como Negan no The Walking Dead, no spin-off, e ali é um personagem diferente. Eu queria saber como que um estúdio do Rio de Janeiro chegou até você, né, para fazer a série, como que foi feito esse link, e como que foi ter a oportunidade de dublar um ator que encaixa tão bem com a sua voz em outro papel que não Negan. Bom, aí nesse caso especificamente, eu não sei se eu posso dizer que é coincidência, mas minha mãe falava isso antes de falecer. Ela falava: nada é coincidência, tudo é providência, filho. E eu acredito muito nisso. O Regis Nunes, o Rex, que é coordenador lá e produtor no estúdio onde eu trabalho, ele faz vários animes também, faz Futurama, faz dubla bastante coisa legal. Ele estava com um projeto que a Malene Costa estava fazendo uma participação importante na história. E ele comentou com ela, falou assim: dona Malene, vai chegar o The Boys, aí parece que vai entrar a 4ª temporada e tal. Eu não sei se a senhora sabe, mas nós temos um ator aqui em São Paulo que dubla o Jeffrey Dean Morgan e tal, que eu sei que ele vai fazer uma participação importante na história e tal. Ela falou assim: é mesmo? Ah, que legal, que bom saber. E, tipo, morreu a história. Beleza? Como é que é o nome dele? Aí o Rex falou: o nome dele é Cassius, ele já faz o Negan, que é um ator, um
personagem importante na história do The Walking Dead, aqui fez o spin-off. Ah, não, é bom saber, Rex, obrigado e tal. E morreu a história ali, né, a princípio. E aí, quando chegou, realmente, ela me chamou para fazer, ela não esqueceu, foi legal, porque a gente sabe que no Rio de Janeiro tem o Borghetti mesmo, que já dublou, né, um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu, Eduardo Borghetti, é um grande mestre, um grande professor também. E agora, inclusive, recentemente, acho que o Invencível, se eu não me engano, o desenho, foi dublado por outra pessoa, nem me chamaram para fazer o Jeffrey, né? Então, e beleza, né? Tá tudo certo. Essa é a história da vida, né? Porque nada é nosso, né? Então, essa coisa do Rex ter dado esse toque, e eu agradeço muito ao Rex, né? E agradeço também a Marlene por ter se lembrado e falando, não, vamos colocar o cara e tal. E o próprio cliente, acho que depois acabou aceitando de boa, tipo assim, não, é verdade, o Cássio parece que já está fazendo um sucesso legal lá, com a voz dele, enfim, foi uma somatória de coisas que eu falo que a coincidência não existe, e sim uma providência. Então, é nesse sentido que eu acho que fomos merecedores. Já começou com a história do Divino, a história do Rex, a história da Dona Marlene de ter lembrado, aí depois eu ter feito o trabalho que realmente... eu posso dizer, Maurício, que é o seguinte, cara, ele meio que é o Negan o tempo todo, assim. Tem gente que vai discordar disso aqui, mas ele continua aquela coisa meio maldita, entendeu? Quem assistiu, não sei se você assistiu, ele meio que não vira a página não, cara. É meio aquilo ali, entendeu? É o Jeffrey. Eu acho que para conviver com ele na vida assim, no dia a dia, é meio complicado, mas é isso. É meio isso, ele é meio maldito. Assim. Eu não acredito que o senhor Steven Spielberg, o cineasta mais bacana da história do cinema, está fazendo um filme da minha vida. Muito sexilícia, baby! Colocando isso de lado, eu vou dar uns pitacos. Mês passado eu fiz aquele vídeo que inclusive teve uma repercussão bem legal sobre a sua carreira, né? Que eu publiquei no Vozes. E o que eu confirmei com o vídeo é que você tem uma flexibilidade muito bacana na voz, principalmente nos desenhos ali. E eu puxei isso para a entrevista para falar de alguns personagens que fogem um pouco do padrão que é a sua voz normal. Então, por exemplo, nos anos 90, 2000 ali, apesar de ter sido um ator, Mike Myers, né, você fez o Austin Powers, né, que foi um trabalho assim, atemporal. Você lembra como que foi ter feito o personagem? Eu estava na Alamo, isso foi na década de 90, o primeiro que eu dublei o primeiro longa, aí o segundo foi dublado no Rio de Janeiro pelo Marco Ribeiro, o terceiro volta para mim, né, o Membro de Ouro, para fazer também. E, assim, o primeiro a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo ali, que era uma loucura geral, né, tanto é que houve não é bem um erro, mas uma troca de colocar o Paulo Wolff para fazer o Dr. Evil, né, e o Paulo Wolff, o saudoso Paulo Wolff, foi um grande amigo, continua sendo um grande amigo meu de coração, já falecido, né? E ele fez o Dr. Evil brilhantemente, que era o mesmo ator. Eu depois no Membro de Ouro eu contraceno comigo também, fazendo Membro de Ouro, Dr. Evil, o próprio o Austin Powers, o Igordão, né? E foi muito legal, assim, do primeiro filme pro terceiro. Assim, o primeiro é aquela loucura toda, aquela maluquice, que beleza, a gente foi meio que construindo junto, com o diretor na época, que foi na Alamo mesmo. Aí, no terceiro filme, eu dublei em outro estúdio, que era na Marshmallow, com a Neuza Azevedo, e a adaptação toda do texto foi feita pelo pessoal do Cacete Planeta, na época, que fazia na TV Globo e tal, tinha aquele programa de humor deles. Eles que adaptaram um texto.
Então, o que foi para DVD é sensacional. O que foi para Globo foi uma bosta. Que foi dirigido num outro lugar. Eu gravei o filme 2 vezes. O que foi feito para o DVD foi sensacional na época. E um carinho, um trabalho com a Neuza ali, com muita brincadeira, muita loucura, coloquei improviso demais. E aí eu tive que criar as 4 vozes, né? Fora isso, eu fiz eles adolescentes também. Então, fiz 6 vozes, né? Putz. Barra pesada, hein? Mas eu adorei, cara. Eu adorei, porque essa loucura, esse é o desafio, né? Esse é o desafio de fazer o trabalho assim. Tanto é que o Moria e o Smoker tem uma hora que eles se encontram no mesmo episódio. Eles não contracenam no mesmo episódio, mas na batalha eles estão juntos ali no mesmo episódio. Isso é loucura. Uau, Arthur, você ficou rico! A mina de ouro de Arthur. Entre, sente-se, fique à vontade. Obrigado, Sam. Ora, o que é isso? A casa é sua, Arthur. Peça o que quiser, o que quiser. E ali nos anos 90 também, puxando um pouco pro desenho, como eu falei, tem um que quando eu vi que era você, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Eu assistia muito quando eu era criança, As Aventuras de Babar. E você fez isso, né? Aquilo foi uma porta de entrada para os diretores verem ali. O Cassius faz uma coisa diferente ali nos desenhos. Sim, foi. Foi o meu primeiro trabalho fixo. Foi o meu primeiro personagem fixo, que a gente chama que fixo é quando você atravessa a série inteira com o mesmo personagem. Né? E ali começou porque, na verdade, acho que teve teste, não estou lembrado agora, não lembro mais, já faz muitos anos, né? E eu fazia ele com o pé nas costas já, assim. Fui fazer, cara, eu comecei a fazer e já me despontei ali, me divertia muito para fazer ele. Porque ele falava uma coisa assim, ei, babá, vamos lá. O macaquinho, cara, legal pra caramba, aquele macaco. E assim, eu sempre fui apaixonado por macaco, né? Você bem sabe. E assim, já comecei com o macaco com o pé direito, assim. Então foi bem legal, cara. Foi bem legal esse personagemzinho. Foi realmente a porta de entrada para os diretores falar, não, o Cássio é maluco, ele consegue fazer coisa com a voz dele. Vocês crápulas não vão ganhar, estão em menor número. Amigos, somos em 10. Eu acho. Super amigos para o alto e ataquem! Que bom que você voltou para o lado da justiça, rapaz. Vamos lá, vamos buscar o seu hamburgão. E para finalizar os personagens, para a gente poder também falar de outras coisas, um que a gente já citou, mas é porque é uma coisa curiosa da sua carreira. O Homem-Sereia, do Bob Esponja, ele foi ali um dos primeiros velhinhos que você fez. Você faz muito velhinho nos desenhos animados, né? A galera chama muito você para fazer os velhinhos. Eu acho que foi na mesma época com o Daika Yoshin. Não vou lembrar exatamente quem começou, porque eu comecei fazendo o apresentador de lutas no Dragon Ball, que tem um nome, né? Depois eu descobri que ele tinha um nome, não vou lembrar agora o nome dele. É Jimmy Firecracker, o nome dele, se eu não me engano. Negócio desse. Pode ser, deve ser sim. Aí, lá pelas tantas, eu comecei a fazer o Daikaru-Shin, que foi mais ou menos na mesma época que a gente estava ali com o produto do Bob Esponja. Então, dirigíamos eu, o próprio Wellington, às vezes o Wendell, e às vezes voltava, e, enfim, a gente meio que revezava a direção naquele momento. Então, deve ter sido o Homem-Sereia misturado com Daika Yoshin, ia ser bem engraçado, né? Eram sons diferentes, né? Porque o Homem-Sereia era uma coisa do mal, o mal sofrido, vamos, mexilhãozinho, uma coisa mais pesada. O outro era uma coisa mais aqui, né? Ai, vamos lá, Gohan, vamos fazer esse negócio. Então tinha uma coisa mais metálica no
no Dai Kaioshin também. Mas deve ter sido tudo na mesma época da desgraça ali. Maravilha. Ah, mas isso é perfeito. Olha, eu não quero que destrua o tablado como daquela vez. Por favor, vai. Tenham certeza de que irão para o final do torneio. Com licença, vou me retirar. Nos veremos no tablado. Se não parar com esses espantos, vou te dar um tapa. A sua besta. Tudo fica mais dramático quando chega a hora crítica. Olha, veja só que jovenzinho mais mal educado. Esqueceu de me agradecer. Vamos lá agora falar do grande tema do nosso bate-papo aqui que eu separei, que é o Macaco Neutro Podcast, né? Esse projeto maravilhoso que eu sou muito fã, não perco um. E Obrigado. começou no ano passado e eu queria saber como que surge a ideia de criar um podcast nesse mundo tão louco de tanto podcast, né? Como que surge a ideia de ter um programa lá? Então, Maurício, você sabe que o meu network é a dublagem. Não tem para onde correr, né? Então, as pessoas que eu conheço, que eu acredito que tenham ali um conteúdo interessante para falar, estão sendo convidadas. E são muitas. Agora, a gente não vai conseguir ficar apenas na dublagem, somente na dublagem, né? É muito nichado. E outra, tem podcasts 1000 vezes melhor do que o Macaco. Não menosprezando a nós mesmos no sentido de dizer, o Desfoque, por exemplo, é um puta podcast de dublagem. Não tem como negar, né? Então, assim, a pessoa que vai lá, cara, ele não vai querer assistir a mesma pessoa no meu Macaco, não é por mal, mas já ouviu tudo que tinha para ouvir lá, né? Então nós estamos fazendo agora uma composição diferente, né? Trazendo boas histórias da pessoa, histórias de espiritualidade, né? Espiritualistas que tragam a verdade, a história verdadeira, né? Que tem um compromisso com essa coisa, né? Não é todo mundo que consegue falar sobre isso também, né? Uhum. Então, a gente já conseguiu levar no canal o Carlos Mendes, do canal Afinal Que Somos Nós, né? Falar de EQM, foi um episódio especial, do Macaco Especial, né? E, então, voltando na história de levar dubladores, a gente não vai levar só dubladores, a gente vai levar filósofos, professores, psicólogos, né, pessoas que queiram, mesmo dubladores que tenham alguma história fantástica ou mística, que possa, né, o que a gente gravou ontem, por exemplo, vai dar muito conteúdo, né, com 2 convidados muito especiais. Então, quando você fala assim, você olha o título da coisa, você fala assim, não é possível que eles tenham muitas experiências também que marcaram a vida deles dentro desse assunto, né? Sobre ufologia, sobre OVNIs, sobre WAPs, enfim. Mas também a gente não vai ficar só nisso, a gente vai meio que conversar sobre tudo, um pouco de tudo, né? Então o Macaco, ele está se encontrando, ele ainda não se encontrou, né? Uhum. Então ele tem as várias facetas do convidado que chega lá, e ele tem várias histórias, inúmeras possibilidades para poder falar, mas não são todos que gostam de falar e se sentem à vontade para falar. Mesmo porque a gente não cria, a gente não está ali para gerar polêmica, a gente está ali com muita elegância para trazer para o nosso público uma boa história. Pode ser você, o João da Dublamídia, pode ser o meu filho, pode ser quem for, né? Se a pessoa tiver uma boa história e que não seja especificamente somente sobrenatural, ou fantástica, ou fantasiosa, ou mística que seja, mas que tem uma história legal e comprometida com a verdade, a gente vai levar no Macaco, não tenha dúvida, entende? Uhum. A gente está querendo ainda gerar conteúdo, gerar engajamento, gerar uma série de coisas, e para isso é um trabalho que, cara, eu tive que reaprender não, eu
tive que estudar de verdade, e mesmo assim eu estou batendo a cabeça até agora. Nós somos em 9 pessoas dentro do Macaco. Olha só. 9 que compraram a ideia, né? Fora o patrocínio que a gente já conseguiu. Então, a gente não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa. E eu tenho o compromisso e a responsabilidade com essas 8 pessoas agora. É como se eu fosse o dono de uma empresa. Então, correndo atrás de investimento, de investidor, monetizando as coisas e transformando aquilo para que a gente tenha uma... não adianta só levar bons convidados se quem está trabalhando com você não tem uma... não tá feliz. Você tem que estar feliz de estar trabalhando com o Macaco, né? Então, é isso. Que ele perguntou para o ser, o que é o tempo? Aí o ser falou, imagine a água que passa embaixo de uma ponte e vem na sua direção, você está em frente ao rio. Onde você vive, a água que já passou é o passado. A água que você está vendo ali à sua frente é o presente. A água desse rio. E a água do rio que ainda vai passar é o futuro. Quando você sai daí, você vai, não sei para que lugar, você mergulha nesse rio. Eu não soube o que falar. Porque eu fiquei... o Tico e o Teco ficaram absolutamente enlouquecidos tentando criar uma lógica, um entendimento para essa frase, mas eu achei ela linda. E eu acho que já te perguntaram muitas vezes, mas não tem como deixar passar. Por que macaco neutro? Primeiro que, assim, tem umas coisas, Maurício, que eu não sei, assim, que nem... Eu vou te perguntar aqui, ó, vozes extraordinárias. Qual foi o primeiro... Você lembra do primeiro insight que veio na tua cabeça? Eu vou te voltar a pergunta, sabe por quê? Nós vamos chegar numa resposta dos dois juntos, tanto do Macaco quanto do Vozes. Você lembra da primeira vez do que veio na tua cabeça? Eu vou montar um site aqui, um blog, um vlog aqui para falar sobre vozes extraordinárias. Veio isso a primeira coisa na sua cabeça? Não. Veio várias, né? Várias ideias. Para mim também veio várias, só que na hora de bater o martelo, que a gente, eu e o Nélio, que o Nélio Costa, que começou, nós praticamente somos os pioneiros dentro do grupo, né? Nós que somos sócios, tudo, meio que o Macaco é de todo mundo ali, mas eu e o Nélio é que a gente tem a coisa da criação, né? A coisa do roteiro, né? do formato, do colorido, do visual. Na hora que a gente contratou o primeiro estúdio para gravar, ele falou assim, ele escreveu lá um outro nome, que era a CDC. Era antes de Cassius, depois de Cassius. Mas, cara, é muita arrogância minha pensar isso, é muita prepotência. Em você, né? Não pode ser meu, né? Tem que ser de todo mundo. Aí eu já tava com aquela porra daquele macaco neutro na cabeça, não sei porquê. Me vinha aquele negócio na cabeça, assim, batendo assim, macaco neutro, macaco neutro. Por quê? O macaco neutro é o cara que não pode falar. É simples, ele não vai opinar nunca. Ele não vai dar a opinião dele, né? Ele vai deixar o convidado falar. E aí eu falei, é macaco neutro, não é a CDC não, Nélio, é macaco neutro. Aí o Nélio, então vamos de macaco neutro. Pronto, começou aí. Aí que eu fui criar a logo do negócio, aí que começou. É muito louco isso. Sensacional. E eu vou ficar te devendo a resposta do Vozes Extraordinários, porque eu não faço ideia de onde que veio. De onde vem, né, cara? E é uma coisa, cara, que pega, que nem o do João, dubla mídia, pega, né? O Vozes Extraordinárias pega, também pega pelo carinho que vocês, não que os outros não tenham, entenda isso, pelo amor de Deus, hein? Não vai achar que, né, são só os dois e o resto não existe, não. O carinho que vocês têm, a determinação, a dedicação que vocês têm, e outras, você me deu camisa, então os outros não me deram, foda-se também. Então, o João e você têm um negócio, um outro approach com a gente, né? Um outro carinho, um abraço diferente com a gente, né?
Cara, isso é sensacional. E voltando no nome do Vozes Extraordinárias, pega, cara, pega. Você vai lembrar de algum outro, eu vou lembrar do Vozes ou do Dublamídia. É só isso que eu consigo lembrar. Não é por maldade, de novo, não cortem de contexto essa bosta, essa frase minha, senão pronto. Já, ninguém vai me ensinar, o Cassius me odeia, ele não quer dar entrevista para mim. Mas eu descobri também que você fez Demon Slayer, ou eu tô louco? Com você. Foi? Lógico. Não foi comigo? Foi. Você dirigiu. É mesmo? É. Nossa, que vergonha, cara. Sim, eu fiz o Yushiro de Demon Slayer. É mesmo, nossa, que vergonha, cara. Que vergonha. Tá tudo bem. Cara completamente maluco, né? Uma vez eu sei que você dublou uma série, né? Assim, que você dirigiu. Uhum. É mesmo? É. O cara é completamente desmemoriado. Jura? Que bacana. Que legal. Pra finalizar sobre o Macaco Neutro, você falou sobre sua equipe, né? Que é uma equipe muitíssimo competente, né? E é como se fosse realmente uma família. E eu queria saber de você como quer ter o João, né? O Johnny na sua equipe. Né? Não trabalhar, mas ter ali seu próprio filho ali com um projeto tão legal junto com você. Eu e o João, a gente já tem, eu e meu filho, a gente já tem como é que eu posso dizer? Vários projetos, alguns engavetados, outros em andamento, alguns que não deram certo, e a gente sempre criou muito, né? Ele muito desde pequeno, eu também, incentivando essa criatividade louca na cabeça dele, de ter essa coisa imagética do rádio, da loucura da voz, da criação, e ele também sempre comprou isso, ele sempre esteve ali comigo, do meu lado, em todos os momentos, né? Sou separado da mamãe dele, já tem esse ano fazem 15 anos, em agosto, e a gente acabou se tornando amigos, graças a Deus, né? Ela largou as armas, eu também larguei as armas, né? Justamente para poder criar esse cara tão maravilhoso, porque independente do casamento ter sido um fracasso, eu admiro muito ela como mãe. Ela foi uma mãe guerreira muito foda, né? Porque praticamente ela ficou com o filho o tempo todo, né? Eu só podia visitar ele, né, a cada 15 dias, depois liberou, ficou uma coisa mais tranquila, podia ser toda semana, e graças a Deus deu tudo certo, com muita dificuldade deu muito certo, nunca deixei eles na mão, no sentido de pensão, de qualquer outra coisa, e hoje a gente é muito companheiro, assim, engraçado, a gente se ama mais hoje do que quando a gente estava casado, e ter o João nesse projeto mais um resultado de tudo aquilo que a gente sempre enlouqueceu juntos, né, no sentido de ficar criando personagens, histórias, animações, né? Então, a gente tem alguns projetos criados aí, roteirizados, inclusive, né, para animação, né, e ele é muito louco, não parece, porque ele foi para o lado da engenharia de programação, né, de software, né? E ele é bastante psicólogo, ele se tornou meu pai, né? Então ele briga comigo, ele exige de mim, ele fica triste quando eu fumo, é uma merda, né? E com toda a razão, né? Então o pai que eu perdi já há muito tempo, ele virou meu pai agora também, então isso é uma benção. Ter ele do meu lado é uma benção, né? Ele está morando comigo agora, porque ele estuda aqui em São Paulo, e ele trabalha remotamente. Aliás, está trabalhando agora, em pleno domingo, ele está trabalhando lá, fazendo as coisas dele com vários projetos, né? Já é contratado por uma empresa, o cara não perdeu tempo, 21 anos de idade, fazendo tudo e mais um pouco. Sensacional. Então, nas brechas, ontem, por exemplo, ele na gravação foi lá, foi filmar comigo, foi levar lá o gimbal para cima e para baixo, filmando o estabilizador, e corre para cá e faz isso. Então ele me dá uma assessoria muito foda para tudo, dá umas ideias muito foda,
e a gente está sempre trabalhando junto, seja lá o que for. Que maravilha, Cássio. Puta, deve ser maravilhoso ter ele parte da família ali, né, do Macaco Neutro. Com certeza. Vocês também, você e o João, do Dubla Amiga, estão sempre... Eu sou muito grato a vocês por vocês, sempre que eu precisei para fazer uma divulgação ou outra, vocês estavam lá de prontidão e de muito coração aberto, e não é todo mundo que faz isso não, hein? Acha, sincero, né? Tamo junto, que é isso. Você acha que porque eu é gigante e eu é uma espécie de grande carnivesco? Eu, devorando humanomes? Oh, tá bom, onde já se viu. Falando um pouquinho, a gente falou pouco, inclusive, no nosso outro papo, vou puxar aqui para falar um pouquinho de direção de dublagem, que é algo muito importante no meio e que você também tem uma longa experiência, né? Para você, o que um bom diretor de dublagem tem que ter para que o trabalho final seja o melhor possível? Hoje mudou muita coisa, viu, Maurício? Mas, na época, o cara tinha que ser um bom dublador. Não digo um excelente, mas tinha que ser um bom dublador. Tinha que ter cultura, tinha que ter estudo, tinha que ter entendimento, tinha que ter uma boa voz, tinha que ter articulação, tinha que ter saber falar, porque a dublagem, ela não é só interpretação, ela é uma série de quesitos, né? Ela tem várias coisinhas. Dentre uma delas é a comunicabilidade. Você tem que passar informação para o público. Você tem que passar a informação. Não é porque você acha que você vai falar aquilo tudo, né, sem saber o que você está falando, você tem que passar a informação. O público tem que entender o que você está falando, né? Então, naquela época, quando eu comecei, o diretor, ele tinha que ter todos esses requisitos, e talvez eu nem tivesse na época também todos esses requisitos quando eu comecei como diretor. Mas eu já tinha estudado bastante, já tinha uma certa cultura, tinha um certo entendimento, então meio que segui carreira como diretor. Hoje mudou muita coisa, muita coisa. Você não precisa ser um grande dublador para ser um grande diretor, né? Você, tendo um pouco de responsabilidade, tendo um pouco de compromisso, tendo um pouco de atitude, de autonomia, um comprometimento com o artístico, um comprometimento com o técnico também, com a parte técnica, né? Porque é uma somatória de tudo. Hoje você pode-se dizer um bom diretor, né? Mas na nossa época, o diretor tinha que ser foda. Porque quando eu cheguei, os diretores foda já estavam sentados, né? Os grandes dubladores já estavam sentados ali há muito tempo com diretores, né? Então, foi muito engraçado essa sensação. E aí, quando você via aquele diretor dublar, você falava, puta que pariu, eu não sei o que eu faço da porra da minha vida, entendeu? Então, era muita humilhação pra gente que estava chegando ali naquele momento. Humilhação no bom sentido, mas você aprendia demais, era uma responsabilidade muito grande. E hoje, as coisas mudaram bastante, mas ainda tem alguns bons diretores que eu digo que estão com comprometimento, com o trabalho, com a interpretação, com a boa comunicabilidade, a boa informação, com a parte técnica toda, de sincronismo, de labiais, de respiração, né, de toda uma reação, de todo um jeito de falar um pouco mais naturalista hoje, com certeza. Então, eu acho que mudou muita coisa. E eu tive meio que me atualizar também, sabe, Maurício? Então, eu acho que não só como dublador, principalmente como dublador, quando eu começo a dublar, você colocou algumas imagens, alguns trechos de alguns filmes, alguns desenhos que eu fazia, eu tinha uma impostação de voz esquisita, né? Eu tinha um jeito de interpretar esquisito.
que foi até marcante por um tempo, mas depois começou a perder essa coisa, né? E aí fazia parte da época também, né? Exato. E aí eu tive que me atualizar para me reinventar como dublador e como diretor também, né? Então, não paro de correr atrás, de pesquisar, de me informar, de estar sempre tentando entender o processo, né? E, enfim, é isso. Acho que eu respondi, não sei. É muito lerdo! Você demora muito para tomar uma decisão. Mas coloque na sua cabeça que isso é algo que não pode acontecer de jeito nenhum. Bom, lá no nosso primeiro papo você tinha falado do Demon Slayer, né? Que foi, acho que a grande obra dirigida da sua carreira. Mas você tem algum outro xodó que você guarda com você? Ou algo que foi bem desafiador que você pegou no começo ali, que ficou marcado? Na direção? Na direção. Eu acho que eu fiz muita coisa, assim, eu dirigi muita coisa, mas eu acho que o que eu tive mais como xodó mesmo foi o Demon Slayer mesmo. Eu acho que não teve outro, assim, que dissesse no sentido de que... Acho que teve alguns que marcou muito. Eu dirigi uns 2 longa-metragens na Unidub, na época, com o Wendell, naquela época, que foram, assim, desafiadores também para mim, mas eu acho que o que marcou mesmo foi o Demon Slayer. O Demon Slayer foi um trabalho de autonomia pura, de criação, de estudo, de poder escalar, de poder contar com o Glauco ali como braço direito, né? Inclusive os golpes, né? Os nomes dos golpes, o jeito de falar os golpes, né? O Ian Luz fazendo toda a parte de produção, né? De escala, né? E acrescentando no sentido de poder trazer pessoas para o trabalho acontecer. E meio que ficou marcado para os dubladores, né? Para Isabela Guarnieri, para o Dlágeles Silva, para o Daniel Figueira e para o próprio Adrian Tatini, que são os 4 principais, fora o Felipe Maia, né, fazendo também o Hashira, né, é Hashira, né, que fala, eu acho que é Hashira. Então, Clécio Souto também chegou a fazer um importante. Então, assim, eu acho que ficou marcado no sentido de produção, assim, foi a produção do milênio para mim, né? E foi na época da pandemia. Você imagina, cara, que loucura, né? Não tinha contato físico nenhum com a galera, né? Então, para mim foi muito desafiador, para os meninos mais, para a Isabela também, para a Isa, né? E para todo o elenco de um modo geral, né? Então, eu acho que eu posso dizer e volto e confirmo que o Demon Slayer foi ainda e vai continuar sendo um dos trabalhos mais importantes na minha carreira como diretor. Maravilha. E como é que você me retribui? Um tapete feito de pelo de gambá podre. Foi um desrespeito comigo. Vendo em outras entrevistas e podcasts que você foi, eu vejo que você tem um carinho pelos seus grandes mestres, né? Sendo mentores ou aqueles que você dirigiu e aprendeu alguma coisa com eles. Então eu separei uma dinâmica aqui pra gente fazer, que eu sei que você é um grande contador também de histórias da dublagem. Separei alguns nomes e vou falar, se você lembrar de alguma história marcante, você conta a história. Se não lembrar, não tem problema. Fala a importância que essa pessoa teve na sua carreira e para a sua formação como um dublador de modo geral. Pode ser? Sim. Beleza. Vamos começar então por ela que a gente já citou aqui no começo, Nair Silva. Sim, minha madrinha.
Tive várias histórias com ela. Ela me odiava, essa é a palavra. E é sério, ela gostava de mim, mas não gostava. Ela achava que eu não podia nunca sair debaixo das asas dela. O dia que eu saí, ela ficou muito puta comigo. Enfim, mas ela não ficou puta só comigo. Tem vários outros dubladores que também passaram por ela, e ela tinha essa condição de mãezona, de protetora, super protetora, e só soltar você realmente quando você já estava muito, muito bom. Só que a gente não esperava, a gente queria acontecer, e foda-se, né? Então, ela tinha essa coisa de mãezona comigo e com outros tantos também. Essa é a Nair, é o que eu posso falar dela. Ninguém pode se achar. A gente não é nada, gente. Nós somos humanos, sabe? Com erros, defeitos, mas seja humilde, queira fazer um trabalho. Quando você for fazer um trabalho, eu quero fazer o melhor possível, mesmo que seja uma pontinha, um trabalhinho desse tamanho, faça com garra, que você vence. Muita gente venceu por isso. Um outro que foi um dublador muito marcante, um diretor espetacular também ali da Alamo, Ricardo Nova. O Ricardo Nova foi meu mentor, né? A Nair também foi minha mentora, mas eu posso dizer que quem realmente me ensinou na porrada foi o Ricardo Nova. Ele brigava comigo, queria me socar, ia me buscar no banheiro, eu ficava chorando no banheiro. Ele ia lá, batia na porta: vem cá, seu covarde, vem aqui trabalhar, não adianta fugir não. Então ele me colocava em situação assim, até de constrangimento perante os colegas. Se você tem dificuldade com determinada palavra, fale ela várias vezes. E você ficava chocado. Na época era na base, porque ele era meio... Ele chegou a ser, só para você entender, ele chegou a ser um dos gerentões da TV Cultura numa época, e ele era também criador de Doberman e faixa preta de karatê. Então, cara, era um demônio, assim, é sério. E ninguém gostava dele. E ele não gostava de ninguém. E só para você entender, ele tinha um carinho muito grande. Ele dublou, quando eu estava chegando na dublagem, ele dublou Apocalipse Now, e eu fiz também uma participação Apocalipse Now. Ele dirigia Doug e seus amigos, ele dirigia todos esses desenhos da época da TV Cultura. Inclusive o Babari, ele também participava do Babari. E ele, se eu não me engano, ele fez o Robert Duval no Apocalipse Now, que é o sargento lá, o coronel, que chega de helicóptero, chapéu e óculos escuros. E eu redublei agora, recentemente, esse mesmo filme. Você acredita numa coisa dessa? Eu vou colocar o trecho dos dois fazendo, pra galera ver. E com certeza o dele é 1000 vezes melhor que o meu. Eu ainda coloquei uns cacos lá, uns improvisos, assim. Então eu devo muito a ele. Tudo que eu sou hoje eu devo muito a ele. Quer surfar, soldado? Sim, senhor. Muito bem, filho. Porque ou você surfa ou você luta. Entendeu? Vá andando. Eu dou cobertura. Vamos. Tragam uma prancha pro leste também. Uma vez bombardeamos uma colina durante 12 horas. E quando acabou, eu fui até lá. Não encontramos nenhum deles, nenhum corpo sujo de Vietcong. Um grande mestre também, que a gente já falou o nome dele aqui, Gilberto Baroli. Ah, sim. O Gilberto, a primeira escala com ele, que foi bem antes do Cavaleiros, eu fazia estágio na Marshmallow, estava começando, assim. Tinha fugido da Nair, e aí ia para alguns estúdios ficar sentadinho lá. E eu ia com o Fábio Moura, e o Fábio começou comigo também. E aí a gente ficava sentadinho e tal, e nesse dia, eu não sei se o Fábio tinha ido num banheiro, ou ele não foi comigo, e eu estava sentado lá no sofá, sei lá, esperando
um milagre, né? Ser chamado, sei lá, alguém me ver, sei lá o que eu pensava, né? A gente era assim, tinha que ir. Aí o Baroli abre a porta e fala assim, ô garoto, o que você tá fazendo aí? Falei, tô aqui fazendo isso, vem aqui fazer uma participação. Me pegou, me colocou para dentro, era uma fala de um robô num desenho, numa sériezinha, não vou lembrar agora. Tá. Aí agradeci, fiquei feliz da vida, né? Falei, pô, primeira vez que eu trabalhei com ele e tal. Aí semana seguinte me ligam de lá da Marshmallow, na época era com pager, né? Mandaram um recado, liguei, telefone público na rua, orelhão, né? Com ficha, telefone. Ó, você tem mais 2 horas e meia aqui de um robô que ele seguia. Voltou. Ele voltou, o robô. Cara, nem tinha competência para dublar aquele robô, mas eu fui lá e fiz. Com o Baroli, foi bem legal isso. E é legal porque eles pedem pro Hermes me dar um golpe. Meteoro de Pegasus! Aí eu falo, gente, esse golpe é muito forte, vocês me ajudam? Me ajudam a gritar em Explosão Galáctica e todo mundo grita, Explosão Galáctica! Um cara que caiu de paraquedas em São Paulo, mas que tinha uma ampla carreira no Rio de Janeiro, não te dirigiu, mas você dirigiu muito ele, o Johnny Ventura, ou João Batista. João Batista, pô, o João Batista era um cara excepcional, cara. Muito louco, assim. Uma voz, cara, diferente, um trabalho diferente, né? Tanto é que a música do Bob Esponja até hoje está com a voz dele, né? A música de abertura. Bob Esponja, calça quadrada. É ele que canta. Os caras usam a voz do cara até hoje. E, cara, eu tive o prazer de dirigir ele logo de cara, assim, quando ele chegou, assim. O cara deu um show na estante, assim, falei, na bancada. Eu falei, caraca, cara, de onde veio esse homem, cara? E aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha vindo do Rio, né? Mas ele chegou em São Paulo meio que capenga, assim. Veio, não sei se foi no estúdio do Paris, que achavam até que ele era um mendigo. Era um negócio... O Raul Schlosser teve aqui e contou mais ou menos como ele chegou, né? E foi bem complicado. Aí depois ele começou a acontecer, e só para você entender, ele foi contratado pelo seu Michael da Alamo, na época eu era diretor lá, para dar aula. Então ele dava aula gratuitamente para a galera, mas ele era pago pelo seu Michael. Então, Silvia Suzy, Mauro Castro, Fernanda Bock, cara, tem uma galera assim pesada que teve aula com ele. Caramba. E ninguém pagava o curso, porque era mantido pelo seu Michael. Seu Michael pagava um salário por mês pro Johnny, e ele dava aula lá no estúdio 12, se eu não me engano, que era um estúdio à parte do estúdio do prédio onde tinha os estúdios de dublagem, né? Eram 2 prédios. Uhum. Sensacional. O Johnny realmente foi um personagem à parte nas nossas vidas. Também morreu cedo também. Então a mensagem é essa, né? Conviver com as coisas, que elas existem, a gente não deve fazer a hipocrisia de esconder nada, mas a violência é uma coisa, obviamente, horrorosa. Paz, amor e tranquilidade, saúde para todo mundo é o que eu desejo a todos nós esse ano de 2001. Um cara que eu tive prazer de conversar algumas vezes, inclusive preciso trazer ele aqui no canal, Mauro de Almeida. O Mauro, você já conversou com ele? Conversei já, algumas vezes, conversei por telefone com ele, preciso trazer ele aqui. Precisa. Ele foi o cara que me deixou assustado, assim, na dublagem. Porque ele fez Apocalipse Now, quando eu tô entrando, a gente tinha que ficar sentado lá, assistindo e tal, fazendo estágio, tudo, quietinho, né? E a gente ficava junto com o ator, porque os estúdios eram grandes na época, não eram esses estúdios pequenininhos que são hoje, né?
E eu fiquei assistindo o Mauro gravar o Martin Sheen em Apocalipse Now. Hoje quem gravou foi o Sérgio Moreno, nessa regravação. E ele deu um show, né? O cara chegava muito louco, assim, e você fala, meu, não é possível que ele vai gravar. Ele punha 4 páginas, assim, sem caneta, sem nada, e vai, grava! E não errava nada. Sensacional. O Mauro foi o cara que me assustou muito, que eu falei assim, olha, até comentei na época que estava ainda namorando a mãe do meu filho, eu falei, acho que não vai dar. Viu? Ela falou, por quê, Cássio? Porque apareceu um cara hoje lá que destruiu com a minha ilusão toda. Assim. Mauro de Almeida. E aí a gente se tornou amigo depois por um tempo, foi muito legal. Ele faz muita falta na dublagem, né? Ele saiu em 2010 por ali, né? Mas faz... ele continuou fazendo locução, né? Eu não sei hoje mais, mas acho que uma locuçãozinha ou outra ele deve fazer. Mas ele foi a voz do Itaú por muitos anos, né? Itaú, feito pra você. Era aquela voz desgraçada, meio arranhada, meio maldita e sorridente, né? Então, você comprava a ideia, né? Na dublagem, eu dublei praticamente todo mundo. Dublei De Niro, Pacino, Michael Caine, Michael Douglas, Mickey Rourke. Um que você também dirigiu bastante é o Zezinho Cútulo, que é uma voz completamente diferente do que se encontra hoje no mercado, né? O Zezinho judiava do Zezinho, né? Porque, coitadinho, já estava velhinho, né? E ia de Bengala trabalhar comigo, ele fazia uma série na Alamo, eu dirigindo essa série que era Fat Albert. Albert e seus amigos, um negócio assim. É um desenho antigo, da galera do Bronx, do Bronx não, do Harley. É um negócio muito louco, assim. E era específico, né? O Bill Cosby, que fazia a apresentação do desenho animado, né? E o Nelson Machado fazia o Bill Cosby já, então, puta, só pegava a fera ali para trabalhar. O Wellington, o Nelson Machado, o Wellington Lima, o Nelson Machado, o próprio o seu Michael tinha colocado como é que é o nome dele? O Zezinho para fazer, então eu judiava dele. Aí, ele era uma pessoa, como é que eu posso dizer isso para você? A gente não sabia que sexo que era o dele, era tipo, não é que ele era hermafrodita, mas ele parecia uma senhorinha, assim. E de corpo mesmo. Então ele já estava velhinho, aí ele me contando um dia, né, eu estava fumando, estava esperando ele chegar, ele chegou com a bengalinha, com dificuldade, e ele tinha uma voz de criança, eterna criança, então ele tinha traços de uma senhora mesmo, mas era um velhinho, né, um hominho, era muito engraçado, a gente gostava, eu amava esse homem. Tanto é que o final da vida dele, a Ivete Jaime ficou cuidando dele, e assim, o desgraçado, de vez em ficar na parte de baixo da casa, ficava na parte de cima da casa, e deixava o telefone fixo embaixo. Então você imagina, ele tinha que descer a escada, imagina, e a Ivete brigando, a Ivete também era da antiga, assim, ficava louca com ele. Aí ele me contando. Ô Cássio, deixa eu falar uma coisa pra você, porque assim, eu tava no ônibus, cara, porra, tinha um moreno alto ali, logo de frente, quando eu entrei com a minha sacolinha, eu fui já entrando e fui tentando me segurar e tal, aí esse moreno levantou e falou, ô minha senhora, pode sentar aqui. Eu falei, senhora? Senhora, puta que te pariu, pô. Poder, pô, que é homem, pô. Sensacional. Ele fazia o Sargento Rust, que era o do Rin Tin Tin.
É muito... Cara, ele fazia muita coisa antiga, assim, o Zezinho, na época. A voz sempre de criança, então, cara, putz, ele era... eu não lembro se ele chegou a fazer Perdidos no Espaço, uma daquelas crianças. Ele deve ter feito, com certeza, porque ele nasceu para ser uma coisa diferente. E ele era um cara, porra, era feliz pra cacete, era uma pessoa bem resolvida com a vida, e era bonzinho demais, educado. Aí teve um dia, cara, que ele foi descer do ônibus, também levou um puta tombo, chegou todo enfaixado na Alamo pra dublar comigo, todo fudido. Aí, beleza. Aí a gente pegou o elevador, tinha um elevador que era do seu Marcos, subíamos com ele lá pro meu estúdio, que era lá em cima, o estúdio 10. Aí ele entrou com dificuldades, tal, posicionei ele na estante, coloquei ele sentado numa bancada, numa banqueta e tal, e ali a gente começou a trabalhar, ele com muita dificuldade. Na hora de descer, eu sumi com a bengala dele, estava enfaixado. Aí ele: Ô, Cássio, pelo amor de Deus, cara, não judia de mim, não. Eu já tô todo fodido, cara. E ele ria, porque ele tinha um acesso de riso frouxo, ele tinha um riso frouxo, e todas as bobagens que eu falava para ele passava mal de rir, assim, no meio da cena. Aí eu falava: Zezinho, coloca isso. E ele ficava rindo e não parava. Cara, eu judiava muito dele, eu amava muito aquele homem, cara, de verdade. Sensacional. Bonitinho. Eu sou Doraemon. Para finalizar meus nomes aqui, nome muito citado hoje aqui, o Sr. Michael Stoll, dono da Alamo. Michael Stoll, o Michael Stoll foi um grande pai para mim, assim, em todos os sentidos. Ele que me deu a oportunidade de fazer estágio na Alamo, né? E o cara realmente me ajudou muito em muita coisa. E muita gente não gostava dele, né? Ainda muita gente não gosta dele. Hoje talvez goste mais, porque já há muito tempo ele partiu dessa. E eu e o filho dele, que também a galera não gostava muito, o Alan, a gente se tornou grandes irmãos, assim, grandes amigos. E a gente tem um respeito muito grande. Então eu tenho muita admiração e muito respeito por esse homem que fez muita coisa pela dublagem brasileira, né? E mesmo com todos os erros que aparentemente ele cometia, que, né, na minha cabeça não eram erros, alguns até propositadamente, mas ele fez muita coisa pela dublagem. Então ele tinha lá um compromisso muito grande com o trabalho de dublagem. Detetive Batista, essa policial Morgan do Departamento de Homicídios de Miami. Podemos entrar? 1º de junho, a senhora Holcomb tira o lixo, derruba uma garrafa e não a pega. Encaminhando para o final do nosso bate-papo, falando um pouquinho agora de uma coisa extra dublagem que eu li um pouco sobre. E você é cartunista, né? Desenhista, inclusive fez a logo do Macaco Neutro. E assistindo a um episódio do Macaco Neutro, eu achei interessante, do episódio do Marcelo Salsicha e do Alex Baroni. Você fez algumas capas de disco, não é isso? Dos anos 90? Na verdade eu trabalhei um tempo na WA, né, que era a Warner, né? E trabalhando como assistente gráfico na época. Então, fazia capa de disco na época, que era o bolachão, né, a capa, o long play mesmo, né? Fazia para rádio, que era os promocionais, que era uma música, uma faixa de cada lado, as principais músicas que tocavam, as que iam vender, né? Faziam as capas de disco, as capas que vinham de fora. Muitas vezes vinha sem o fotolito, a gente tinha que fazer todo o trabalho de fotolito aqui no Brasil e fazer toda a parte gráfica, destape, diagramação, tudo isso eu fazia parte também. E ilustração, ajudava a fazer também retoque americano, uma série de outras coisas.
E toda a parte gráfica a gente ajudava a produzir também algumas bandas aqui no Brasil, né? Na época, Titãs, Barão Vermelho, né? Frejá sozinho depois, mas foi o Barão Vermelho mesmo na época, né? Edgar Scandurra, Ira, né? A gente tinha no selo, tinha o Traje a Rigor, Jorge Benjor, né? Então era uma galera pesada, né? E de fora era Eric Clapton, Madonna, Phil Collins, então Seal, né? Tinha uma galera pesada do lado de fora também. Maravilha. E tem algum projeto por aí que envolva, né, desenho, que está arquivado, alguma coisa do tipo? Na verdade, a gente é aquilo que eu tinha comentado contigo aqui no início, falando com o meu filho, né? Falando do meu filho, que a gente tem um projeto de animação, né? E a gente chegou a fazer alguns desenhos, alguns rascunhos, né? Alguma criação de alguns personagens juntos, né? Mas esse, por enquanto, está arquivado. A gente tinha dado até... a gente conseguiu até uma produtora, mas aí a produtora desistiu depois de um tempo, porque era um valor muito alto. São 13 episódios, né? Depois teve... o meu filho chegou a escrever um livro de 8 para 9 anos, mais ou menos, e eu fiz a ilustração do livro dele. Então, esses dois projetos estão aparentemente parados, mas uma hora, com certeza, a gente vai ter que retomar isso para poder dar continuidade, né? Tem coisa que não dá para você deixar simplesmente arquivado. Você tem que dar uma continuidade uma hora, né? Talvez de uma outra maneira, repaginado ou atualizado, mas você tem que dar para a energia não ficar bloqueada ali, né? Para ela dar continuidade. Vocês acham que eles estão mal? Eu acho que estão mal. Não há garantias na guerra, mas nossas chances são boas. Não deixe uma boa batalha subir a cabeça. É assim que se perde. Continuem assim, irmãos. Cass, queria te agradecer. Muito obrigado por ter topado participar dessa parte 2 aqui no canal. Eu espero que tenha gostado do bate-papo. E queria te agradecer sempre o carinho, né? A gente se encontrou lá na Dublacon, você foi super gente boa comigo. Olha lá. Foi super bacana comigo, sempre é muito legal comigo, então você é um dos dubladores que mais levanta, né, o Vozes Extraordinárias, e isso ajuda muito a continuar produzindo e continuar sempre nessa caminhada em prol da dublagem brasileira. Valeu de coração, meu irmão. Eu que agradeço. Eu acho que a vida, ela é uma mão de ida e volta, né? Mesmo que não tenha a volta, você tem que fazer a tua ida, sempre. Não importa, né? Se você achar que você tem que ajudar alguém, vai lá e faça de coração, sem esperar a quem. Faça, simplesmente faça, né? Então, eu acho que tem pessoas que a gente acaba ajudando com muito carinho, muita emoção, porque a gente vê toda a luta, toda a vontade, todo o determinismo, toda a determinação, toda a dedicação com as coisinhas, né, que está fazendo, o projeto, o programa, o podcast, né, o site, seja lá o que for, a página, o perfil, né, os vídeos, não importa, né? Eu acho que a gente tem que ajudar. Tem gente que eu não ajudo, mas tem gente que eu vou ajudar de verdade. Então, porque, sei lá por que eu ajudo. E eu agradeço da mesma forma o que você faz também pelo Macaco, por mim e por muitos dubladores aí que realmente precisam dessas, que são, na verdade, essas vozes extraordinárias, né? Isso que é o grande barato da vida. Valeu. Obrigado. Demais. Valeu aí, cara. Valeu, galera que assistiu até aqui, ó. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no Macaco Neutro
também. Segue lá no Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá, galera? Não perca a oportunidade de curtir um programa que é tão legal e tão bacana de ser conferido. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima.